Olá, obrigado por ter clicado neste vídeo. Você sabia que a Bíblia mostra claramente a presença de gigantes na Terra? O mais famoso foi Golias, que foi morto por Davi. Mas quem eram eles? Segundo a Bíblia, a Nova Versão Internacional, em Gênesis 6, de 1 a 4, está escrito: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então o Senhor disse: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Outras versões tratam os nefilins como gigantes da terra, ou refaíns. Existe uma teoria que diz que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim, filhos de Adão. E a partir da mistura deles nasceram os gigantes. Mas é possível isso, nascer gigantes a partir de homens comuns? Na verdade, existe uma diferença entre nefilins e gigantes, como expresso na Bíblia. No hebraico, o verbo nafal significa cair, e o plural no masculino, nefilim, significa os caídos, ou os que caíram. E o termo filhos de Deus em hebraico é Bnei Hai Elohim. Em muitos outros lugares na Bíblia é traduzido para anjos. Então, por exemplo, no livro de Jó, existem trechos em que em algumas versões da tradução é filhos de Deus e outras trazem anjos. Por exemplo, em Jó 1:6 está escrito na versão João Ferreira de Almeida, edição contemporânea: Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. E mais à frente, no capítulo 2, verso 1, fala a mesma coisa. Mas o mesmo trecho, na versão NVI, aparece assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E depois, em Jó 38:7, existem os termos filhos de Deus ou anjos, dependendo da versão da Bíblia. Então é bem razoável se supor que os filhos de Deus ali em Gênesis se refiram a anjos. Assim, uma interpretação mais correta do trecho seria: havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os anjos caídos possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Em Judas, versículo 6, está escrito na versão Almeida Revista e Atualizada: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses são anjos que deixaram a dimensão espiritual e entraram na dimensão material humana, e agora estão aprisionados esperando seu julgamento final. Criou-se então um hibridismo na Terra, com gigantes sendo formados a partir de genes de homens mortais com anjos caídos. Talvez a ideia de Satanás seria espalhar a tal ponto esses genes híbridos que eliminassem a linhagem pura de Davi, de onde viria o Messias Salvador da humanidade. Com isso, Deus, vendo toda a maldade resultante, e para impedir isso, trouxe o dilúvio para a terra. Mas salvou Noé, por ele ser, conforme Gênesis 6:9, homem justo e perfeito em suas gerações, segundo a versão Almeida Corrigida e Fiel. Esse perfeito em suas gerações pode significar uma pureza genética, ou seja, sem esses hibridismos. Então o dilúvio seria uma chance de se eliminar os gigantes da face da terra. Lucas 17, 26 e 27 diz: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Porém, há mais indícios de gigantes na Bíblia após o dilúvio. Então, como eles teriam surgido? O texto anterior falou que Noé era perfeito, de linhagem pura, mas sua esposa não foi mencionada. Assim, talvez ela tenha passado os genes a alguns de seus filhos e originado alguns gigantes. São citados na Bíblia grupos de gigantes, como Enaquins, Refaíns, Emins, Anaquins, que são adjetivos de nomes significando poderosos, fortes, valentes, guerreiros, mas todos gigantes, e descendentes de Enaque e de Rafa. Eles eram todos do sexo masculino e se alugavam como mercenários para lutarem por nações guerreiras. Os Enaquins residiam na terra prometida, Canaã, quando os espias de Moisés foram fazer o reconhecimento da terra. Números 13, 22 diz: Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Depois, nos versos 32 e 33, continua: Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Também Deuteronômio 1, 28 e Deuteronômio 9, 2. Mas posteriormente, Josué 15, 14 escreve: Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Com relação ao lado leste do rio Jordão, que é a atual Jordânia, compreendendo Moabe e Amon, Deuteronômio 2, 10 e 11 traz: Antigamente, os Emins habitavam nessa terra, falando aqui de Moabe. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. E mais adiante, nos versos 20 e 21, essa região de Amon também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamaram Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Depois, em Deuteronômio 3, 11 e 13, informa também: Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Toda a região de Argobe, em Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. E em Josué 11, 21 e 22 está escrito: Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. É interessante que Josué 14:15 diz que Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E no trecho anterior foi mencionado que somente sobreviveram Enaquins em Gaza, Gate e Asdod. Dentre estes gigantes, o mais famoso foi Golias, retratado em 1 Samuel 17. O verso 4 diz: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 de altura. Depois, em 1 Crônicas 20, de 5 a 8, está escrito: Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo.
Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, pode-se supor que os refaíns se estabeleceram na terra prometida, onde os israelitas os mataram na conquista junto com Josué, e futuramente, na região de Gate, foram mortos pelo exército de Davi. Espero que este vídeo tenha sido instrutivo e até o próximo.